Uma ótima tarde para você aí de casa. Sexta-feira, galera, tá chegando aí, né? Começando mais um na Rede da Record. Hoje, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, ó. Um dos homens mais sérios aqui da Record, o Bruno, voltou para sambar na cara, né? De quem achou que o São Paulo não sairia do buraco. Mas, ó, acompanha aqui. O Bruno queria sambar na cara, que é o homem mais sério da Record, não está aqui. Vocês estão vendo? Pois é, então ele entra já ele chega aí e entra no segundo bloco. E representando o Vasco, temos aqui a voz mais conhecida da capital, o Almir. Boa tarde, Almir. E meu boa tarde vai assim, ó. Representando o meu Vascão, né? Para quem tanto critica o Vasco. Vamos conversar um pouquinho sobre o Vasco. Abraço para você, Vinícius, e os telespectadores da Record TV Jovem Palmas e, claro, pessoal do Na Rede da Record. O Almir hoje vai me ajudar aqui também a falar um pouinho dos Jogos Pan-Americanos, né? De Toronto, que deram início. E nós aqui da Record Nacional, vai estar fazendo a cobertura, todos os lances, pessoal, detalhadamente e exclusivamente aqui. Então acompanha, né? Fala na sua voz, Almir, que eu acho que chama mais atenção. Vai lá. Eu estava até lembrando aqui que já tivemos os jogos no Canadá em Winnipeg, né? Eu acho que nos anos 90. E agora vamos em outra cidade, que é Toronto, e só a Record transmite oficialmente aí os Jogos Pan-Americanos. Pois é, então acompanha aí, não percam não. Pessoal, no último programa, a gente recebeu aqui o Marcos Vinícius, torcedor do Flamengo, meu xará, né? E ele estava tão certo do placar que até propôs como que seria o resultado. E o desafio era o seguinte: se ele conseguisse, ele faria um vídeo pra gente mandando. O placar era 2-1 e não é que ele acertou? Então ele mandou o vídeo aí, cumpriu a promessa e ganhou meu respeito, torcedor do Flamengo, viu? Ganhou meu respeito porque ele cumpriu mesmo, mandou o vídeo, tá aí. Nós vamos rodar pra vocês, dá uma olhada aí, acompanha. E aí, xará Vinícius, galera do Na Rede da Record. Pô, tô de volta, cara, esculachamos, entendeu? Nunca duvide do poder psíquico de um rubro-negro. Eu falei, vamos ganhar e vai ser de 2-1, tá lá. Outra coisa, eu falei que o Guerreiro faria 2, cara, só que o maluco é mais na humilde, mais na miúda assim, falou 1,5 tá bom. Fez o dele de oportunismo, deu um passe maravilhoso ali depois da jogada legal pro Everton. Pô, vencemos na casa dos caras, que não tem representação, os caras não vão aí defender o clube deles. Então, ó, só deu Mengão. Saudações rubro-negras pra todos e até o próximo programa. Valeu, galera! É isso aí, Marcão. Obrigado pela participação, hein? Eu acho que tem que valer aí, produção, um par de ingressos, né? Porque, ó, vai ganhar, vai pro Cinemark esse fim de semana com a Najara. Bom, você que procura os melhores equipamentos de som, acessórios, alarmes e filmes para seu carro ou sua picape, precisa passar na Big Som. Lá você encontra rastreadores sem mensalidade a partir de R$ 700, dividido em até 3 vezes sem juros. Proteja seu patrimônio, carro, moto, barco e máquinas. Na linha de filmes, são mais de 15 modelos residenciais e comerciais a partir de R$ 34,90. Os modelos são aprovados pelo Corpo de Bombeiros. Big Som, na 104 Norte, atrás da Celtins, 3215-3789. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouquinho do jogo do Vasco e São Paulo que aconteceu na última quarta-feira. Aguenta aí, já estamos voltando. Estamos de volta com mais um Na Rede da Record. E aqui ao meu lado, pontualíssimo, entendeu? Seríssimo, Almir. E obrigado, o Bruno. muito obrigado. Chegou agora. Brincadeira, mas... Eu acho que tem que ir pro plágio o início desse programa, você não acha, não? Eu não sabia que eu ia debater com alguém que era torcedor do Vasco. E ainda mais que era o Almir, que a gente tem que, né... Tem que mudar o tom de voz para discutir com o Almir. Porque ele fala, a gente até treina. Mas aí, com relação a falar sobre esse jogo, eu não precisava chegar mesmo em ponto, não. Então, aguenta aí então, a gente já continua. Gente, hoje é sexta, não é? Dia de levar a gata, a família ou os amigos para dar aquela volta, dar uma passadinha na Lides Pizzaria, sua nova opção com atendimento especial para você e sua família e amigos. Na Lides Pizzaria você encontra as melhores pizzas da cidade, sabores especiais que vão te surpreender de terça a domingo, aberto das 6 até as 11 horas com rodízio todas as quartas-feiras. Não perca tempo e anote a teleentrega 3322-2990. Beleza? Vamos comer pizza. Bom, falando um pouquinho do São Paulo. São Paulo está comemorando essa semana. Depois da goleada de 4-0 sobre o Vasco, o tricolor paulista volta a vencer após 4 partidas. Mas para o Rogério Ceni, o time teve uma atuação mais sólida no último domingo, quando ficou no 0-0 contra o Fluminense no Morumbi. Você concorda com isso, Bruno? Você acha que o jogo de domingo foi melhor que o de... É verdade. O Almir eu sei que acha, mas e você? Não, mas infelizmente eu acho. É verdade, porque no jogo contra o Fluminense, nós não corremos tantos riscos e criamos oportunidades. Só faltou fechar com um gol, né? Que é o que a gente conseguiu contra o Vasco, mas a gente correu muito risco. Teve o atacante
Riascos lá, que é o Rialtos, né? Que eu falei. Alguns chamam de fiascos. Pra mim é Rialtos, né? Pra mim, ultimamente, tem Ele perdeu muitos gols, São Paulo deu muita oportunidade para que o Vasco até empatasse o jogo. Foi. E também o Ceni comentou isso. Ele falou que no outro jogo, no de domingo, eles estavam no Morumbi, eles estavam mais preparados, né? Assim, principalmente a defesa. Parece que tinha uma galinha preta enterrada naquele campo, né, meu? Não tinha lógica, não. Realmente. Os gols. Não, foram 4 chances, né? 4 chances assim, claras. Na cara. Tiveram outras, mas essas é gol, aí não deu certo. 3 do Riascos e uma do Andrezinho. Do André. Que estreou, né? Estreou bem perdido, né? Na minha análise, o Andrezinho estava bem perdido. Mas o engraçado, Vinícius, é quando o Vasco foi pra frente, quando o retranqueiro Roth, né? Colocou o Vasco pra frente, o Vasco vingou. Né? Ele começou com uma escalação errada, né? Com 3 volantes, sem necessidade. Isso. E era, teoricamente, um jogo em casa, né? Apesar de o mando ser em Brasília, isso. o jogo era de mando do Vasco. Então, ficou realmente mais fácil, porque acaba que em Brasília, a torcida, acho que a maior, acabou sendo a do São Paulo. Lá se foi mais um mando de campo do Vasco, né? Nós pegamos uma fala do próprio Ceni, né? Que ele fala, a equipe não sofreu sustos atrás e só não venceu porque não foi eficiente nas finalizações, o que no caso no jogo de domingo, né? E na de quarta-feira foi a galinha preta do Vasco aí que não deixou, porque o próprio Ceni admitiu que foram muitas chances mesmo, né? E o Vasco agora, infelizmente, está lá embaixo, né? Na zona de rebaixamento. Estamos aí em 19º, né? Ele saiu uma vez fora da zona? Eu acho que ele entrou há 5 rodadas atrás e de lá não saiu mais. 5, acho que foram 5 rodadas. Não, 8 rodadas, me perdoe. Então estamos lá há um bom tempo, né? Da quarta, quinta pra cá a gente entrou e não saiu mais. Eu tô botando um tom de ironia ali. É o seguinte, Bruno, né? É o seguinte, o São Paulo já estava algumas rodadas sem ganhar. E aí, o último jogo, que foi o 0x0 com o Fluminense, o time criou bem, não saiu com a vitória, mas tudo beleza. Quando eu vi que o próximo jogo era contra o Vasco, eu falei, pô, agora eu vou descansar. 3 pontos garantidos aí já. É brincadeira. Eu não contava com esse 4x0, confesso. Mas... Pensou que ia ser um 2x1, mas é uma data boa, porque afinal de contas é a data que o Brasil tomou de 7x1. Foi o mesmo, Então, assim, um 4x0 pro São Paulo já valeu como homenagem de repente. O Goiás, que é um time também por qual eu tenho um grande apreço, também meteu um 4x1 no Santos. Então pra você foi uma rodada, uma noite perfeita. Uma noite de goleadas, né? Pra compensar um 7x1 feio que a gente tomou um ano atrás. Mas eu lembro, Vinícius, de um 7x1 do Vasco, né, no tempo de Rogério Ceni, França, lembra? Isso você não lembra? Ano de 2000, 2001, brasileiro. Eu assisti. Ficou tenso aqui. 2001, 7x1 o Vasco colocou em cima do... E tinha o França, era um super time naquela época, né? O França uma fase absurdamente, né? Uma fase espetacular. O Vasco colocou 7x1 no São Paulo. Lógico que talvez agora tenha mais peso, né? Não, agora, a situação do Vasco. Agora eu me lembro também que desde 2009 que o Vasco não ganha do São Paulo também. Aí são vários. Vai render conversa aqui para 3 programas, quem viu? vive de passado é museu. Vamos para frente. Vamos falar desse último jogo. Sim. O que a gente notou é que o treinador, o Celso, deu uma melhorada na equipe, né? No Vasco. Sim. Mas não deu tempo, parece assim. Mas foi no primeiro tempo que melhorou, é isso que eu não entendi. Parece que foi azar mesmo, porque foram os lances, tanto do Fiasco, o Rialto, do Riascos e do Andrezinho. Como é que também. vocês preferem? Do Andrezinho foram lances bons e, vamos conversar, Bruno, até superiores à equipe do São Paulo com relação a esse jogo e a atuação que o São Paulo vem fazendo nos últimos 5, né? O São Paulo ele conseguiu pelo menos fazer com que as chances chegassem à rede. Foi mais eficiente, foi né? Mais exatamente. O nosso técnico está tendo uma certa dificuldade porque o São Paulo está numa crise maior do que alguns outros clubes. Ele está com salários atrasados, ele está sem um patrocinador master, e aí acaba que o time perde alguns jogadores que estão sendo vendidos. O Souza foi vendido e era um cara que ele contava muito dentro de campo. Perdemos o zagueiro Paulo Miranda, que não é lá grande coisa, mas né, era bonzinho. Era um jogador aí que estava fazendo parte da equipe. E aí teve mais outro, agora eu não me lembro. Só o Rodrigo Caio não deu certo, voltou, jogou essa última partida. Exatamente. Valência, Atlético de Madrid não aceitaram. Tá ótimo, tá valendo. Mas aí o nosso técnico tá tendo essa dificuldade, ainda tem essa dificuldade de adaptação dele próprio e tal, mas aos poucos a equipe vai indo. Já o Vasco começou agora, né, com o Celso Roth. Começou agora, foram 4 jogos, né, começou com 2 vitórias e agora com essas 2 derrotas. O Osório continua mandando recadinho no campo pro... Pois tem esse costume, esse né? jogo ele não mandou. Esse jogo ele não mandou. Só fez anotações durante os gols. Por que ele não mandou? Porque não precisou?
Eu acho que o pessoal não tá sabendo ler. Ah, brincadeira. Acho que não tá funcionando. De repente eles fizeram a colinha no braço já com os recados, né? De Então, repente, né? De repente. Acho que aí não vai conseguir ler também. Vai se Eu perder acho no meio que das eu tatuagens acho que pelo tem jogador naipe, hoje em dia. pelo naipe do jogo, alguém andou procurando ali um trabalho, alguma coisa ali, lá pela Bahia ou pelo Rio de Eu não Janeiro. sei, Mas não é possível. o jogo foi em Brasília. De repente, Foi em né, Brasília. o Osório foi contar com as canetas e já não tava mais lá, né? Foi um triste fim pro Vasco. Fim, assim, de partida, né? A gente pega o Grêmio, né? Ô, mas, pois é, você acha que ele sai desse buraco? Porque tá... Sai sim. A gente tem o quê? Tem 12 rodadas, né? Já completadas. Temos o quê? Mais 26? São 38 rodadas, se não me falha a 38, memória. exatamente. Agora, é complicado. O Vasco tem uma sequência terrível aí, né? Vamos pegar não sei se nessa sequência realmente, mas vamos pegar o Grêmio. Tem o Palmeiras também, que está numa fase muito boa. Né? Acabou de entrar no G4, né? Temos também, acho que o Corinthians pela frente, enfim, uma sequência complicada. Mas o Vasco tem chance, sim. Agora, pegar o Grêmio, mesmo apesar da derrota com o Grêmio Chapecoense, tá bom, né? O Grêmio tá no momento bom. E lá dentro, cara, pegar no Rio Grande, né? Sábado, 6h30 da tarde. Novo Olímpico, justamente. Arena Grêmio, né? Isso, Arena do Grêmio. Então, assim, o Vasco realmente... E outra coisa, o Vasco tem que ganhar o jogo, mesmo com toda a dificuldade que vai ter, porque o Vasco está praticamente na lanterna. O Joinville joga em casa, ganhando, pode passar o Vasco e ficaremos na Porque o lanterna. Joinville ganhou o último jogo. Ganhou, né? Na lanterna. Agora, Joinville, ali com todo respeito, né? Joinville e Figueirense, ali podia acontecer de tudo, um né? desafio dentro do próprio estado ali. Na lanterna dos afogados, né, meu? Nem me fale. E o bloco ali, que o primeiro acima da zona de rebaixamento, acho que é o Internacional, que está com 13, né? O Inter tá com 13. Está com 4 a mais, ou seja, se nos desgarrarmos agora, a coisa vai ficar feia. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, né? A equipe enfrenta o Curitiba às 11 horas no Morumbi. Agora, esse próximo jogo, porque assim, beleza, estamos animados, foi um jogo bom para o São Paulo, apesar de contar muito com a sorte, isso é fato. Mas o São Paulo, como você mesmo disse, está desestruturado, né, Bruno? Você vê, dá para ver que os jogadores estão perdidos em campo em muitos aspectos. E o Osório, ele tenta algo que, querendo ou não, muitos técnicos brasileiros não fazem, que é tentar testar os jogadores de outras posições em vários outros locais do campo para poder render, porque a equipe, é um elenco, afinal de contas. Ele tem que contar com, às vezes, um zagueiro para fazer um papel de volante, e ele está fazendo esses testes ainda, até por não conhecer totalmente os jogadores. E aí isso acaba levando um pouco de tempo em alguns jogos. Mas a equipe, a gente percebe que ela vai melhorando, e aí um jogo contra o Curitiba, a gente espera que ganhe, é dentro de casa, né? A gente tem que fazer nosso papel. Você tocou, Bruno, num detalhe interessante. Quem diria o São Paulo atrasando o salário, né? A que ponto chegou? Verdade. Agora, eles se defendem dizendo que não são todos os acertos. Eles estão atrasando apenas a questão do por fora, que seria o direito de imagem. Eles estão atrasando o direito de imagem. E é verdade, pela pesquisa que a gente andou fazendo, o salário vai andando bem. Mas o direito de imagem, se você for avaliar, tudo bem que também a gente está falando de miséria, não estamos falando de R$1.000. Os caras ganham muito bem. 150 aqui, 200 ali. Mas é onde eles ganham mais dinheiro. É verdade. Né? Inclusive, na minha opinião, o motivo pelo qual o futebol está desandando, por causa da imagem. Porque, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, depois que jogador virou ator, o futebol brasileiro... Virou artista, é verdade. Né? Artista, né? Que não é nem só atuando em comercial, eles aparecem em quadro, aparecem em revista, aparecem em tudo que é lugar. Tem um Neymar da vida aí. Pois é. Agora, assim, o que eu questiono com relação ao São Paulo, o jogo deu um ânimo pra galera, isso é fato. Mas esse próximo jogo dele... é complicado. O outro time tá melhor, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Bruno. O Curitiba ele tá mais entrosado, né? Porque ele tá com esse elenco formado, já tem mais tempo, o técnico deles já tem mais tempo, então ele conhece melhor a equipe. Apesar de que ele ainda não deslanchou, não tá aquela coisa, mas o momento do Curitiba é um pouco melhor que o do São Paulo. Apesar de que na tabela a gente tá à frente, né? Mas a tabela tá tão por baixo, se você for ver, a pontuação ali tá mínima. Eu tava falando muito equilibrado. Tá falando até com o meu xará aí no último programa que se o nego escorregar na bola torta, ele já perde meio ponto e vai para oitava posição. Desse jeito. Há quatro rodadas o São Paulo já estava distante, apesar de que antes disso ele estava líder. Aí ele caiu bastante, ganhou e já está ali em quinto, sexto. Já. Pois é, então, ele está em sexto, mas está a ponto de... O Corinthians está empatado ali, estão 3 empatados. É o Corinthians, eu não lembro agora quais são os outros dois. Mas agora me confundi também. O Flamengo ganhou uma, foi para 13º. Pois é. Está muito engraçado, está tudo embolado. Bom, então é isso. Vamos falar um pouquinho de férias, já que estamos falando de futebol, vamos falar de futebol pro seu filho também. Meu amigo, as férias já chegaram. Para você que quer se divertir, bater uma bolinha, Guerreirinhos preparou Fute Férias para você e todos os seus filhos e crianças de todas as idades aí podem vir se divertir e participar.
Jogos recreativos iniciam hoje, desculpa, hoje não, Seju já passou, né, gente? Eu tô na quarta-feira. Iniciaram na quarta-feira os jogos, né? Segunda, quarta e sexta, a partir das 6h30 da tarde às 7h30 da noite. Aí leva teu filho lá pra curtir os amigos, 3214-6444. Reserva sua vaga, Guerreirinhos Escolinha de Futebol Oficial. Bom, recebemos aqui hoje o Almir e quase não recebemos o Bruno. Mas acabou. Não deu. Game over. Vamos só lembrando vocês aí, gente, começou o PAN hoje, hein? Lá em Toronto, e nós da Record estamos fazendo cobertura exclusiva. Melhores lances, tudo que você quiser saber dos Pan-Americanos é conosco aqui, né, Almir? Faz o comercial, faz o merchan, deixa eu aproveitar. Rede Record, a emissora oficial do... É pra cá? É nessa aqui? Aqui, ó. Valeu, obrigado. Corta na 2, corta na 2. Corta aqui, corta na 2. Rede Record. Problema aí. Boa tarde, pessoal. Fica com Deus a aí. rede oficial Bom dos final Jogos de Pan-Americanos. semana. Almir, valeu ter chegado Obrigado, aí. Muito obrigado, galera. Até mais. Tchau.